Olá, meu nome é Juliano, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Bianchi, em Bragança Paulista, e eu quero meditar com você nesse vídeo no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. E nesse texto nós veremos que Jesus Cristo tem compaixão de nós. O que é compaixão? Compaixão é um sentimento profundo pela necessidade do outro. E nós vemos isso na vida de Jesus Cristo. O texto, aí no versículo 46, ele começa com a frase: e foram para Jericó. Jesus estava caminhando para Jerusalém para participar da sua última Páscoa. E por que a última Páscoa? Porque naquela mesma semana Jesus seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado e ele seria pregado na cruz, ele seria morto pelos nossos pecados, pelos pecados daqueles que fazem parte do povo de Deus. Mas antes de chegar a Jerusalém para cumprir a sua missão, Jesus Cristo passa pela cidade de Jericó. E o versículo 46 continua. O texto diz: quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então o texto nos diz que quando Jesus saiu de Jericó, caminhando então para Jerusalém, ele não estava sozinho. Além dos seus discípulos, uma multidão acompanhava o Senhor Jesus Cristo. E essa multidão era formada de pessoas que estavam também caminhando para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Mas o versículo 46 apresenta um outro personagem. Trata-se de Bartimeu. E a situação de Bartimeu era bastante difícil. O texto diz que ele era cego e mendigo. Tanto é que o texto diz que ele estava sentado à beira do caminho. E ele estava sentado à beira do caminho para esmolar. Ele dependia então da misericórdia, ele dependia da boa vontade das pessoas para sobreviver, porque ele era mendigo e ele era cego. O versículo 47 diz: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu não enxergava, mas ele ouvia bem. E quando ele ouviu a multidão se aproximando, e quando ele soube que Jesus Cristo, aquele que já havia feito tantos milagres, estava na multidão, ele vê uma oportunidade. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele começa a clamar. E eu quero destacar alguns detalhes interessantes da vida de Bartimeu. Primeiro é a maneira humilde com que ele se dirige a Jesus. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu sabia que não era merecedor do favor de Deus. Por isso ele aclama pela misericórdia de Deus. Ele não clama por justiça, ele não reivindica justiça, mas ele clama por misericórdia, por compaixão. Ele tinha uma excelente percepção de si mesmo. Ele sabia que não era merecedor do favor de Deus. Por isso ele clama por compaixão. E ele é bem diferente de muitas igrejas, de muitos líderes religiosos, de muitos pastores dos nossos dias. Pessoas que acham que tem que colocar Deus na parede. Pessoas que reivindicam, que colocam Deus na parede, que não aceitam coisas de Deus. Deus, eu não aceito isso. Não, Bartimeu não era assim.
Bartimeu, ele era humilde e ele clama pela misericórdia, pela compaixão de Deus. E outro detalhe interessante da vida de Bartimeu está aí no versículo 48. O texto diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, outro detalhe interessante da vida de Bartimeu era o fato dele ser persistente. O texto diz que quando ele começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim, a multidão falou: cale-se, fique quieto, pare de clamar. Mas Bartimeu, quando a multidão tentou silenciar o seu clamor, quando a multidão tentou calar a sua voz, ele continuava gritando mais e mais, clamando mais e mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E isso acontece hoje também nas nossas vidas, queridos. Quando nós queremos buscar o Senhor Jesus Cristo, quando nós queremos clamar a Deus, quando nós tentamos nos aproximar de Deus, vão surgir obstáculos. No caso de Bartimeu, era uma multidão. Mas no seu caso, no meu caso, pode ser a televisão, pode ser a preguiça, pode ser a doença, pode ser a falta de tempo, pode ser o excesso de trabalho, pode ser tanta coisa que tenta silenciar o nosso clamor, tanta coisa que tenta fazer com que nós não nos cheguemos a Deus. Mas, como nós aprendemos aqui com Bartimeu, nós temos que ser persistente. Nós temos que continuar clamando. Temos que tentar nos achegar sempre perto de Deus. E o versículo 40, a partir do versículo 40, eu disse, no início do vídeo, que Jesus revela que tem compaixão por nós. Nós começamos a ver a compaixão de Jesus a partir do versículo 40. E o versículo 49, e o versículo 49 ele começa com a frase: parou Jesus. Parou Jesus. Como eu disse, queridos, Jesus estava caminhando, ele estava indo com um objetivo. Jesus precisava entregar a sua vida para que eu e você, que somos discípulos de Jesus, pudéssemos ter vida. Ele tinha que morrer para salvar o seu povo. Jesus não estava passeando, ele não estava de férias, ele estava trabalhando, ele estava cumprindo a sua missão. Mas quando ele ouve o clamor de Bartimeu, ele para. E Jesus é assim. Quando ele ouve o clamor, ele para. E quando ele para, ele demonstra compaixão na vida de Bartimeu. Lembrando que quem estava clamando não era um político famoso, não era um homem rico e influente com muitas posses. Era um cego, era um mendigo que não tinha nada para oferecer. Mas quando ele ouve o clamor de Bartimeu, Jesus para. E não só isso. O texto, o versículo 49, continua. Parou Jesus e disse: chamai-o. Jesus não só parou, mas ele mandou chamar aquele mendigo também para ouvir a sua solicitação. E o texto, o texto aí, o versículo 50, diz que aquela multidão, o versículo 49, diz que aquela multidão que disse para ele parar de clamar ao Senhor, agora vai lá. E fala para ele o seguinte: tem bom ânimo, Bartimeu. Ele te chama. Ele te chama. E é interessante a resposta de Bartimeu, como ele reage ao chamado de Jesus. O verso 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então, ao ouvir o chamado de Jesus, Bartimeu lança fora a sua capa. E ele lança fora a sua capa porque poderia atrapalhar a sua ida até Jesus.
poderia atrapalhar a sua locomoção até Jesus. E é interessante lembrar que ele era um mendigo. Provavelmente a capa era o único bem que Bartimeu tinha. Mas ele lança a capa fora, porque a capa poderia atrapalhar. Mas não só isso. Ele, em um salto, ele se coloca em pé. E ele então caminha até Jesus. Nem todas as pessoas estão prontas para atender o chamado de Jesus. Nós temos o exemplo, Nós temos o exemplo bíblico do jovem rico. O jovem rico, quando Jesus disse a ele: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. O texto diz que ele foi embora triste. E por que ele foi embora triste? Porque ele amava mais os seus bens do que a Jesus. O jovem rico, ele não estava pronto para lançar a sua capa fora. Ele não estava pronto, ele não atendeu ao chamado de Jesus. Bartimeu sim. Ele lança a capa fora e ele segue, atende ao chamado de Jesus. E a minha pergunta para você que me ouve agora: qual é a sua capa? O que tem impedido você, atrapalhado você a buscar o Senhor Jesus? O que tem dificultado você se aproximar do Messias? O que tem atrapalhado você? Bartimeu é um exemplo para nós. Lança fora. Lança fora. Se é a televisão, a preguiça, o frio, a chuva, o amor ao dinheiro, o pecado, lança tudo isso fora e atende ao chamado de Jesus imediatamente. Coloque-se de pé num salto e vá a Jesus. Atenda ao chamado de Jesus se você tem sentido o chamado de Jesus. E é interessante, o versículo 51 diz o seguinte, versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Quando Bartimeu chega para falar com o Senhor Jesus Cristo, Jesus faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? O que você quer de mim? E é interessante, irmãos, que Jesus sabia exatamente qual era a necessidade desse homem. Mas ele pergunta: o que é que eu faça por você? Isso porque Jesus quer mais do que nos curar. Jesus quer um relacionamento conosco. E o relacionamento acontece com diálogo. Então, como Deus fala conosco? Por meio da palavra. É necessário ouvir a palavra. É necessário meditar na palavra, porque é por meio da palavra de Deus que Deus fala conosco. E nós falamos com Deus por meio da oração. Por isso que Jesus diz: que queres que eu te faça? Isso funciona comigo e com você hoje. Deus sabe quais são as suas lutas na vida espiritual. Deus sabe quais são as lutas que você está enfrentando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com o seu corpo físico, com as doenças. Deus sabe. Mas Ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? E você vai responder a Jesus por meio da oração. Isso é relacionamento. Uma vez chegaram para Spurgeon e perguntaram o seguinte para Charles Spurgeon: o que é mais importante? A leitura da palavra ou a oração? E Spurgeon respondeu: o que é mais importante para o passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? Irmãos, a oração e a leitura bíblica andam juntos. É por meio da oração que eu falo com Deus. É por meio da palavra de Deus que Deus fala comigo. Então, oração e palavra de Deus andam juntos. E para terminar, ainda no versículo 51, né? Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Eu quero ver novamente. Bartimeu, ele é objetivo. Ele poderia falar: eu quero uma esmola, eu quero uma ajuda, mas ele sabia exatamente diante de quem ele estava, no filho de Davi, que é um título messiânico.
e ele fala: eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver. E a resposta de Davi está aí no versículo 52. O texto diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vimos que Jesus Cristo, irmãos, veja, esse homem ele recebeu mais do que a cura física. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E essa fé é a fé salvífica. É a fé que o homem não pode produzir, mas é dom de Deus. É a fé que Deus já havia colocado no coração de Bartimeu, a ponto dele enxergar e reconhecer em Jesus o filho de Davi. E filho de Davi significa que ele viu Jesus como o Messias prometido. Então, esse homem ele recebeu, além da cura física, a cura espiritual. Jesus, o que nós aprendemos nesse vídeo? Jesus, ele é misericordioso. Nós vimos isso na vida de Bartimeu, quando ele para ouvir Bartimeu. Quando ele chama Bartimeu para ouvir o seu pedido. Quando ele salva a vida espiritual, salva Bartimeu do inferno. E quando ele cura a sua doença física. Jesus é misericordioso. E eu quero colocar duas aplicações para você. Primeiro, quais são as capas que têm impedido você de se aproximar a Jesus? De você atender ao chamado de Jesus? Quais são as capas? Televisão, frio, chuva, doença, pecado. Lance isso fora. E se você tem sentido chamado, se você tem ouvido o Senhor Jesus chamar você, se coloque em pé e vá até Ele. A segunda coisa, apresente as suas necessidades a Jesus. Deus sabe exatamente quais são as suas lutas, mas Ele pergunta para você. Ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Que Deus abençoe, que você possa de fato colocar diante do Senhor as suas alegrias, as suas bênçãos em agradecimento, mas também as suas necessidades. Ele é o Messias, Ele tem compaixão de nós, Ele ouve o nosso pedido e Ele responde de acordo com a vontade dEle. Amém? Se você gostou do vídeo, compartilhe, entre no YouTube, no canal Meditando nas Escrituras e se inscreva. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.